bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falaremos sobre Gente Pobre de Dostoiévski. Esse que foi o primeiro livro publicado pelo autor, o primeiro romance de Dostoiévski. Foi uma leitura que eu fiz lá no Instituto Smolny, nossa turma de literatura russa. Eu confesso para vocês que não foi uma leitura que me agradou tanto assim de Dostô, mas isso é exclusivamente porque eu já li livros muito melhores dele. Então eu comecei por Crime e Castigo, eu já li Os Demônios também, que é uma obra-prima. Então é muito mais complicado você retomar toda a caminhada do autor e ver o primeiro livro dele e ver como ele evoluiu imensamente na sua história como escritor, né? Por isso que Gente Pobre não foi um livro que me tocou tanto, que eu achei tão incrível, porque os outros foram muito melhores. Mas isso não tira de nenhuma forma o mérito de Dostoiévski em iniciar uma escola literária na Rússia, graças a esse livro, iniciar um movimento completamente diferente do que existia na época. Então, esse é um livro muito importante para a história da literatura russa, para a história de Dostoiévski, é claro. Então, eu acho que é uma leitura muito válida. Inclusive, eu recomendo muito para quem não leu Dostoiévski ainda. É uma forma bem mais suave de iniciar a leitura dele do que começando aí por Crime e Castigo, por Os Demônios, que são livros que vão deixar você assim com a cabeça explodindo de informações. Gente Pobre é um livro mais tranquilo de ler, embora a temática seja bem triste, inclusive. Bom, falando então sobre o que é Gente Pobre, esse é um livro epistolar, ou seja, aqui você vai encontrar cartas trocadas entre dois personagens, que são os personagens principais aqui da obra, o Makar e a Varvara. O Makar é um cara mais velho, assim, e a Varvara é uma mocinha que parece ter seus 20 e poucos anos. Eles parecem envoltos numa relação que evoluiu da amizade, mas não fica bem claro se eles têm alguma relação amorosa mesmo. Mas a gente já sabe aqui que as pessoas ao redor comentam sobre essa estranheza na relação deles. E nós temos aqui, como o próprio título já diz, uma representação muito fidedigna da pobreza em São Petersburgo na época. Toda aquela coisa dos apartamentos pequenos que muita gente vivia e famílias com crianças no apartamento e um apartamento sujo, escuro, tudo aquilo que é descrito por Dostoiévski de um jeito muito realista. Então ele vai realmente iniciar esse realismo mais fidedigno que a gente tem aqui na Rússia nesse período. E foi ele que iniciou, e depois muitos outros autores vão seguir os mesmos passos dele. Nessa aqui, o Joseph Frank, nessa biografia aqui, chama de escola natural. Então nós temos nessas cartas desses dois personagens, um narrando para o outro, sobre a pobreza deles, sobre os problemas que eles estão sofrendo. O Makar é um funcionário público aí de baixo escalão, e a Varvara faz algumas costuras, ela vai contar em um momento aqui a história da vida dela, que é uma história bem triste. Ela não tem mais os pais e ela passou por algumas provações tristes aqui, a morte da mãe, tudo é narrado daquele jeito Dostoiévski de ser, que é um jeito extremamente marcante e que deixa você realmente mexido. É um livro que faz muita gente chorar, inclusive, assim, não foi meu caso, mas é realmente muito tocante como ele consegue ser bem realista aqui nas descrições desses momentos tristes que eles passam. Mas o que mais me chamou a atenção, eu acho, no livro de uma forma positiva, são as referências literárias que Dostoiévski colocou nesse livro aqui. Então, a gente tem referência especialmente a dois contos, O Capote, do Gogol. Eu acabei de fazer a resenha de Almas Mortas do Gogol, né? Até a Tati deixou um comentário lá recomendando a coletânea que tem O Capote. E o outro mencionado é O Chefe da Estação, do Pushkin, que eu também já li, também foi lá no Instituto. Eu achei bem interessante como ele trouxe aí esses dois grandes autores que são influências diretas para ele, né? E a gente vê aqui até o próprio Makar tentando formar um estilo de escrita. Então tem alguns detalhes até meio que autobiográficos aqui que eu achei bem interessante. E o que eu também achei bem legal nesse livro aqui foi ver as descrições, porque tem muita gente que critica as descrições de Dostoiévski que não seriam tão fidedignas e que não seriam tão bem construídas. Eu até marquei uma aqui para ler para vocês. As recordações, sejam elas felizes, sejam pungentes, sempre fazem sofrer. É isso, pelo menos, que se dá comigo. Porém, até esse sofrimento é deleitoso. E quando o coração sente peso e dor, quando fica angustiado e triste, essas recordações o refrescam e vivificam. Então, iguais às gotas de orvalho que refrescam e vivificam numa tardezinha úmida ao cabo de um dia quente, uma pobre flor murcha queimada pela canícula diurna.
Então, essa analogia aqui eu achei bem bonita também. Tem muitos trechos bem bonitos aqui nesse livro. Talvez não é algo que a gente espere tanto de Dostoiévski, né? Que a gente sabe que ele é mais frio, assim, mais seco nas descrições. Sobre a literatura, que tem o Makar falando. E a literatura, Varenka, é uma coisa boa, muito boa. Foi isso que eu soube anteontem no meio deles. Uma coisa profunda, que fortalece o coração humano, que ensina a gente. E ainda há muita coisa escrita sobre aquilo tudo no livrinho deles. E muito bem escrita. A literatura é um quadro, ou seja, de certo modo, é um quadro e um espelho. A expressão de uma paixão e uma crítica tão sutil, uma lição edificante e um documento. Então tem algumas situações aqui que vão sendo retratadas. A Varenka, em determinado momento, ela vai decidir se casar com um homem mais velho, mais rico ali. A gente tem também um momento em que o chefe do Makar vai fazer uma boa ação para ele, que vai ser bem marcante, muito bonita a forma com que Dostoiévski escreve aqui. Então a gente vai vendo a correspondência desses dois personagens, que vai terminar de uma forma bem abrupta e que eu achei que foi muito bem construído esse final, inclusive, e é bem surpreendente, considerando ser o primeiro livro do Dostoiévski, né? Aqui na biografia do Joseph Frank, eu tenho a condensada aqui, e alguns trechos bem interessantes falam sobre gente pobre. Na verdade, tem um capítulo só sobre gente pobre, então eu decidi ler só esse capítulo. Ele vai iniciar contando como foi a reação aí do principal crítico da época, que era o Bielinski, em relação a essa primeira leitura, como os amigos aí de Dostoiévski levaram o livro para ele e disseram que era o novo Gogol, e ele ficou realmente surpreendido, porque Gogol era o principal nome na época, né, junto com Pushkin, mas o Pushkin morreu mais cedo. Inclusive, aqui na minha edição, que é da Martin Claret, com a tradução do Oleg Almeida, o próprio Oleg faz um texto aqui no início, contando justamente essa reação inicial ao livro Gente Pobre quando foi recebido pela crítica. Mas o que eu achei mais interessante nos comentários aqui do Frank é esse aqui, que ele fala que Gente Pobre e o Capote contêm ambos a mesma mistura gogoliana de riso através das lágrimas, mas em diferentes proporções. O riso é mais importante para Gogol, ao passo que em Dostoiévski são as lágrimas que predominam. Então eu achei muito interessante isso, porque eu acabei de ler o Gogol, né? E como eu falei lá na resenha, o Diário de um Louco, eu achei sensacional. E o mais interessante em Gogol é isso, ele faz a crítica social dele, mas de uma forma engraçada, cômica e satírica, de forma que a gente ri. Dostoiévski faz a crítica social dele para que você realmente fique impactado. Isso é o grande diferencial de Dostoiévski, que começou então com essa obra aqui, essa capacidade dele de chocar as pessoas, de mostrar para a sociedade, meio que esfregar na cara da sociedade assim o que estava acontecendo no seu redor, assim, que eles não estavam enxergando. E foi esse o grande ponto dessa obra aqui, por isso que ela é bastante aclamada também. Então é isso, recomendo sim a leitura de Gente Pobre. E aqui na minha edição também tem A Anfitriã, que se eu não me engano tem como tradução em outra edição A Senhoria, na da 34, eu acho que tem A Senhoria, que eu decidi não ler por agora, parece que tem uma pegada bem diferente de Gente Pobre. Vou deixar mais pra frente, mas em algum momento eu devo ler também. E logo em seguida nós vamos ler duas narrativas fantásticas e Crime e Castigo lá no clube. Então, Dostoiévski não vai faltar. Eu acho que a releitura de Crime e Castigo vai ser bem impactante. E o Duas Narrativas também tem tudo para ter esse impacto de Dostoiévski que tem na nossa vida. E eu com certeza trago a resenha aqui dos livros depois também. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe uma curtida, deixe um comentário. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.